Então, sobre colocação pronominal, tá? A Carizinha também chegou. Que lindo! Bom, a colocação... Todo mundo sabe o que é colocação pronominal? A gente já viu isso uma vez. Ó, quando eu colocação pronominal é quando você tem o pronome, todo mundo sabe que é o pronome, tá? O pronome é aquele que substitui o nome, tá? Então, eu falo, ela saiu, eu estou substituindo a Maria, o José, a Maria, ou a Joana, enfim, ela. Ela é o pronome. Agora, existem alguns tipos de pronomes que eles são chamados de colocação pronominal. Eu não posso pôr um pronome diante, ou depois, ou no meio de uma frase, sem ter uma regra, tá? Então, eu vou passar um vídeo, né, que é curtíssimo, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do que a gente está falando, tá bom? Então, prestem atenção no vídeo da colocação pronominal, tá bom? Se fica antes ou depois do verbo? Nesses exemplos, fica antes, porque em ambos temos o que a gramática tradicional chama de fatores de próclise. No caso, eles são a conjunção quando e o advérbio onde. Então, dizemos quando se fala e onde se viu. No Brasil, mesmo quando não há fator de próclise na oração, a tendência é usar o pronome antes do verbo. O fato o comoveu é mais comum que o fato comoveu. Tá ouvindo? O fez é muito mais comum que fê-lo. Com verbos no futuro do presente ou do pretérito, não se usa a ênclise, ou seja, o pronome depois do verbo. Não se diz revelará o, nem revelaria o. Até é difícil falar assim, não é? Segundo a tradição da língua, nessas situações, usa-se a mesóclise, isto é, o pronome se aloja entre o radical e a desinência do verbo. Revelá-lo-ia ou revelá-lo-á. Mas, no português do Brasil, a mesóclise está praticamente em desuso. Não é uma estrutura que se empregue no dia a dia e, por isso mesmo, raras vezes aparece em textos da imprensa. Recentemente, virou notícia porque apareceu num discurso em que o presidente interino Michel Temer empossou os novos ministros. Ele disse o seguinte: quando menos fosse, sê-lo-ia, 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 pela minha formação democrática. Vale dizer que, embora tenha usado a mesóclise, o seu discurso como um todo oscila quanto ao grau de formalidade. É diferente, por exemplo, dos discursos do presidente Jânio Quadros, que ficou famoso por usar essa colocação pronominal e mantinha a formalidade do princípio ao fim, até mesmo em entrevistas ou falas improvisadas. Atribui-se a ele a frase bebo porque é líquido, se fosse sólido comê-lo-ia, e um sem número de piadas que envolvem a mesóclise. Há pessoas que veem no emprego de construções eruditas ou de palavras de pouco uso um valor em si, enquanto para outras o preciosismo, que é essa preocupação exagerada com a correção, acaba provocando um efeito contrário ao pretendido. Mais ou menos como aquela pessoa que se arruma demais para ir a uma festa. É claro que está correto usar a mesóclise com os verbos no futuro. Deixo até umas dicas lá no blog para quem quiser falar a maneira do presidente interino sem errar. Mas não é necessário falar assim para falar bem. Não entendi. Não entendeu? Muito bem. Vamos... Não vamos repetir o vídeo. Eu vou explicar agora, tá? Deixa eu sair daqui, né? Parar a apresentação. Estão vendo a tela? Estão ou não estão? Alô? Sim. Sim. Então tá bom. Então eu vou explicar agora então o que ela falou lá, tá? A colocação pronominal, tá? Então nós temos 3 tipos de colocação pronominal, né? A próclise, a ênclise e a mesóclise. A próclise, ela é um pronome colocado antes do verbo, tá?
A ênclase é o pronome colocado depois do verbo. E a mesóclise é o pronome colocado no meio do verbo. Tá? Então, vamos usar os exemplos? Olha aqui. Não me deram uma caixa de bombons ontem. Por que é uma próclise? Porque ele está colocado depois do verbo. Perdão, antes do verbo. Então, ó, aqui, a próclise é porque ela está antes do verbo. Então, aqui, ó, me deram é o verbo e o me é o pronome. Então, isso é próclise. Entendeu? Sim ou não? Responda, por favor. Sim. Ai, que bom. Agora, a ênclase, né? A ênclase é colocado depois do verbo. Então, ó, deram-me. Esse me é depois do verbo. Sendo ele depois do verbo, ele vai chamar ênclase. Ênclase, tá? Colocado depois do verbo. Tá? E a mesóclise, que é aquilo que o presidente falou, né? Ele está no meio do verbo. Então, dar-me-ão uma caixa de bombons. Isso é a mesóclise. Entenderam, pessoal? É fácil. Professor, Oi. tem algum... Todos são corretos, né? Todos estão corretos. Todos estão corretos. Tá. Então, o que a gente vai trabalhar é com algumas incorreções, assim, né? Que está fora do padrão, tá? Então, eu tenho um poema de Manuel Bandeira, que eu vou passar agora para vocês aí, que ele usa essa incorreção. Mas como ele é um poema, ele é considerado ainda aceito, obviamente, porque ele é poeta e é uma expressão artística, tá? Mas é errado dizer, tá? Então, eu vou passar agora, né, o poeminha do Manuel Bandeira, tá? Tudo bem? Sim, professor. Tarararararara. Acho que é essa. Nossa, cadê o negócio? Só um momento, porque essas coisas são meio assim mesmo, tá? Nossa, não aparece o negócio. Ah, tá aqui. Do professor Cigarro, diz a gramática. Bom, Dê-me um cigarro, diz a gramática. Do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. entenderam rapidinho, não? Dê-me Não. um cigarro, Ó. diz a gramática. Do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, o que você percebe aí, ó? Dê-me um cigarro, diz a gramática, tá? Então, o correto é dizer, dê-me um cigarro, tá? Porque eu não posso começar uma frase usando o pronome no início da frase, tá? Mas, né, o professor e do aluno e do mulato, do sabido, que ele está dizendo dizer assim, quer dizer, o povo, as pessoas comuns, né? Até ele fala aqui, ó, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira, quer dizer, todo mundo dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Quer dizer, uma coisa é a gramática, outra coisa é o uso. Tá? Na linguagem formal, o correto é dê-me um cigarro. Na linguagem informal, todo dia o pessoal, me dá um cigarro. Entenderam, pessoal? Agora, isso é o quê? É uma ênclase, é uma mesóclise, é uma próclise, o que que é? É aquele último lá, alguma coisa. Mesóclise está no meio. Tá no Não, meio, é o primeiro. né? é O o primeiro está antes do verbo. Qual? É Ó, dele. Antes do verbo. Ah, tá. o que está Tá. antes do verbo, Me dá o né, cigarro. vai chamar
próclise. E o que está depois do verbo vai chamar ênclase. Não entendi, professor. Ó, o pronome que está antes do verbo vai chamar próclise. Tá? Próprise. E o antes do verbo vai chamar ênclase. Aí, no caso, vocês têm os dois. Ah, tá bom. Entendi. Tá? No primeiro, dê-me, né? E me dá. Entendeu? Entendi. Ótimo. Aham. Bom, pessoal, o que eu mais... Entenderam isso? Bem claro? Ficou claro? Sim. Por favor,